Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa quarta-feira, dia 5 de julho. E o presidente Lula elogiou o empenho dos profissionais do SUS durante a 17ª Conferência Nacional da Saúde em Brasília. Ele acrescentou que os profissionais do curso de enfermagem devem ser sempre valorizados por toda a dedicação e cuidado aos pacientes. Em seu discurso, o presidente Lula ressaltou a importância e a qualidade do atendimento do SUS à saúde do Brasil. Ele lembrou que nenhum país com mais de 100 mil habitantes tem um serviço de saúde público como o brasileiro. Por mais que o nosso querido SUS tenha sido criticado ao longo de décadas, a verdade, companheira Nízia Trindade, é que não existe no planeta Terra nenhum país com mais de 100 mil habitantes que tenha um sistema de saúde da qualidade do Sistema Único de Saúde nesse país. Lula também ressaltou que os profissionais da enfermagem têm que ser valorizados pelo seu empenho e dedicação e que merecem ter o piso da enfermagem, além de receber todos os valores atrasados referentes aos 9 meses após a sanção da proposta. A companheira Nízia tomou a decisão. Ela vai pagar o PID e vai pagar o atrasado desde maio e mais o 13º. Para que a gente aprenda a começar a valorizar o ser humano nesse país. Uma sociedade não é medida pela quantidade de pessoas que existe apenas, pela quantidade de fábricas, pela quantidade de laboratório. Uma sociedade é medida pela qualidade de vida que ela tem e pelo respeito que ela recebe. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que o tão esperado projeto de reforma tributária vai ser colocado para discussão no plenário hoje. E a matéria deve ser votada amanhã, dia 6, pelos deputados em primeiro turno. Mesmo com as divergências entre governadores e prefeitos, o governo Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ainda estão otimistas e esperam que a votação da reforma tributária aconteça antes do recesso parlamentar, marcado para começar em 18 de julho. A avaliação é que os pontos polêmicos estão sendo ajustados, como a centralização da arrecadação, o que pode permitir a votação da proposta a partir desta quinta-feira. Nesta semana, governadores e prefeitos estiveram em Brasília para discutir os pontos, classificados por eles como polêmicos. As opiniões dos governadores estavam divididas. Enquanto os do Norte e Nordeste estavam mais a favor, os do Sul, Sudeste e Centro-Oeste pediam mudanças, reclamando principalmente da centralização da arrecadação de recursos. Além disso, os prefeitos querem que a sua parcela de receita seja repassada automaticamente para eles. O relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro, já se comprometeu com alguns dos pedidos, mas ainda não concluiu o novo relatório. Eu penso que o líder Aguinaldo está se debruçando sobre qualquer sugestão que vise a contribuir para um texto que vá no mesmo espírito de desburocratizar, de simplificar, de dar segurança jurídica. Não há problemas com relação a fazer mudanças que propiciem mais votos. Nós estamos tratando de um quórum muito específico, numa matéria muito delicada. Se fosse fácil, já estaria sido votada há muitos anos, né? Então, todo esforço é para isso. A Polícia Federal faz hoje uma operação que apura supostos crimes realizados durante as eleições de 2022. Um dos alvos da operação é Pablo Marçal, que teve sua candidatura para deputado indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A Operação Ciclo Fechado apura suposta falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita e lavagem de capitais nas eleições de 2022. Segundo a Polícia Federal, Pablo Marçal e seu sócio fizeram doações milionárias às campanhas. A maior parte dos valores foi enviada às empresas em que são sócios. Ao todo, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e nas empresas supostamente envolvidas nas cidades de Barueri e Santana de Parnaíba, no interior de São Paulo. O empresário concorreu à vaga para deputado federal com recurso pendente de análise pela Justiça Eleitoral
depois de ter a candidatura para deputado federal indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em setembro. Antes disso, já havia sido barrado como candidato à presidência da República pelo Tribunal Eleitoral. Pablo Marçal recebeu cerca de 243 mil votos no estado de São Paulo. Destaques internacionais: os governos dos países membros da Organização das Nações Unidas precisam se preparar para enfrentar um calor ainda maior causado pelo fenômeno El Niño. O retorno do El Niño após 7 anos e o aquecimento global podem trazer recordes no aumento de temperatura do planeta, segundo a Organização Meteorológica Mundial. O fenômeno é um padrão climático natural no Oceano Pacífico tropical que traz temperaturas da superfície do mar mais quentes do que a média e tem uma grande influência no clima em todo o mundo, afetando bilhões de pessoas. Os últimos 3 anos foram alguns dos mais quentes já registrados, mesmo com a fase irmã do El Niño, a Laninha, que é marcada por temperaturas oceânicas mais baixas do que a média. Um golpe duplo de um El Niño muito forte, o aquecimento causado pelo homem devido à queima de combustíveis fósseis, fizeram com que 2016 se tornasse o ano mais quente já registrado, de acordo com a ONU para o Clima e Recursos Hídricos. Os países se comprometeram no Acordo Climático de Paris a limitar o aquecimento global bem abaixo de 2 graus Celsius e, de preferência, a 1,5 graus Celsius em comparação com as temperaturas pré-industriais. Mas o mundo já viu cerca de 1,2 graus de aquecimento à medida em que os humanos continuam a queimar combustíveis fósseis e a produzir poluição que aquece o planeta. Agora, uma notícia alarmante. A capital do Uruguai, Montevidéu, está sob risco iminente de ficar sem água potável. O governo anunciou que só resta 1,8% de água no reservatório do Passo Severino, um dos mais importantes do país, que abastece metade da população. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Com isso, espera-se que em 2 semanas o reservatório fique totalmente seco. O imposto para a produção e venda de água mineral foi zerado, com o lançamento de um programa de distribuição do produto para a população mais pobre. Há 2 anos, o Uruguai vive uma crise hídrica e meteorologistas estimam que as chuvas só voltem ao país em setembro. No começo de junho, diante da iminente seca, o governo decidiu abastecer a população com água retirada do estuário do Rio da Prata, oferecendo uma água imprópria para o consumo nas torneiras de Montevidéu. Desde o início de maio, as casas da capital uruguaia recebem na torneira uma água com gosto estranhamente salgado. Para não interromper o abastecimento hídrico diante da seca em seus reservatórios, a instituição responsável pela distribuição de água no país decidiu fornecer aos habitantes uma mistura de água potável com água retirada do estuário do Rio da Prata. A entidade teve de alterar os níveis máximos aceitáveis de sódio e de cloreto na água. A medida foi tomada com um acordo do Ministério da Saúde, o que provocou uma onda de protestos, como os que tomaram as ruas de Montevidéu. E de volta ao Brasil, antes de encerrar, vamos ver a superlua observada na noite de terça-feira das areias da praia de Ipanema. Essa foi a primeira vez que o fenômeno aconteceu esse ano. O barulho do mar e as temperaturas mais baixas do inverno carioca embalaram a observação da superlua, conhecida como Superlua dos Cervos. O fenômeno foi observado das areias da praia de Ipanema. De acordo com a NASA, uma superlua ocorre quando a órbita da Lua está mais próxima da Terra, ao mesmo tempo em que ela está cheia. Com a aproximação, a lua cheia fica maior e mais brilhante do que uma lua cheia normal. Um verdadeiro espetáculo que pode ser visto a olho nu. Ainda segundo a NASA, uma superlua dos cervos é chamada assim porque o fenômeno astronômico coincide com o nascimento dos novos chifres dos cervos machos, o que acontece no início do verão do hemisfério norte. De acordo com o Observatório Nacional do Brasil, as próximas datas da superlua serão entre 1º e 30 de agosto. Essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente dia para você e até mais.